graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, minhas irmãs queridas. Olá, meus queridos, como é que vamos? Que bom estarmos juntos mais uma vez, ainda que à distância, e podermos refletir na bendita palavra do Senhor. E a igreja precisa também refletir, trazer uma proposta, trazer alguma contribuição nesse tempo em que a gente está refletindo sobre essas questões das dores da alma, dos gemidos da alma, das inquietações, das perturbações e dos próprios desesperos da alma, os próprios desesperos da alma. O que fazer diante da dor? Eduardo Welsh, conselheiro cristão, escreveu um artigo refletindo justamente sobre essa questão: o que fazer diante da dor, não é? A gente nega a dor ou a gente reforça a dor? E de fato a situação não é simples, porque no mundo da igreja, no mundo cristão, por tendências às vezes estoicas, não é? Nós tendemos a negar a dor, não é? Eu sou cristão, tá tudo difícil, tá doendo, a minha alma está gritando, minha alma está clamando, mas eu sou cristão, eu não posso confessar essa dor, eu tenho que negar essa dor. Então, nesse estoicismo, negamos a nossa dor. E há também, não somente em relação a nós, mas conselheiros, né? Uma corrente do aconselhamento noutético, conselheiros bíblicos, num determinado momento se tornaram muito duros, e negando a dor por causa justamente de uma tendência de reforçar demais a dor, conselheiros bíblicos então se tornaram muito duros. E aí foram chamados também conselheiros do pecado, porque só pecado, confrontação do pecado e negando a dor real das pessoas. Muitas inclusive sendo vítimas, não é? De problemas graves da infância, da história de vida, trazendo esses problemas sem saber lidar com esses problemas e não tendo um apoio pastoral. Mas e se reforçamos a dor? Se reforçamos a dor, nós podemos também ficar lambendo as feridas, olhando só para os problemas, lamuriando, gemendo e só dor e gemidos, e não conseguimos mais sair do foco do problema, não é? Nos tornamos presas dos próprios problemas. A terapia narrativa, uma corrente de terapia secular do nosso tempo, diz que justamente isso, nós nos tornamos presas das próprias narrativas, esse tipo de narrativa de dor, de lamento, de lamber feridas. Então eu quero olhar com você para o Salmo 13 e tirar aqui algumas lições para a nossa vida diante desse mês, diante dessas questões das dores da alma, dos clamores da alma, dos desesperos da alma, em relação à nossa própria existência, em relação àqueles que estão próximos a nós. Como é que nós podemos reagir melhor diante da dor, do desespero, e como é que nós podemos ajudar outros também? Olha aí, Salmo de número 13, vamos ler, é um salmo muito curto, apenas 6 versos, vamos ler todo o salmo. Oração de fé, ao mestre de canto, salmo de Davi. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Amém. Vamos orar. Peça ao Senhor que fale o seu coração, que alimente o seu ser, que renove suas forças. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor. Deus, amado Pai, obrigado, Senhor,
pela vida da Igreja Presbiteriana Esperança, por cada família que se recolhe agora, que se reúne para ouvir a palavra, por cada pessoa, Pai, que escuta essa mensagem também, onde estiver. Talvez, ó Deus, no momento de grande escuridão de alma, de desespero de alma, que o Senhor possa ouvir o clamor, atender e falar aos nossos corações. Todos precisamos de Ti, todos precisamos da Tua voz, precisamos da Tua graça, do pão espiritual, do alimento, do renovo. Pedimos que o Espírito Santo ilumine nossas mentes, que o Espírito Santo nos visite, nos renove, e que o Espírito Santo faça-nos cheios, ó Deus, da Tua própria presença. Rogamos-Te com temor, com humildade, com fé, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Então, o que fazer diante da dor? Primeiramente, esse texto nos convida o próprio Deus, por meio da sua palavra, porque Ele é que fez com que se registrasse, né? Esse texto é mais um dos salmos de Davi. Nós sabemos que nem todos os salmos foram compostos por Davi, mas vários salmos foram compostos por ele. E nós temos a realidade de Davi, em que circunstâncias nas quais ele sofreu. Ele sofreu por causa dos seus próprios erros, ele sofreu pela permissão de Deus para o seu amadurecimento, ele sofreu por causa da realidade do pecado de Adão. Todos nós somos pecadores e por isso sofremos. Em tudo isso e acima de tudo está o Senhor. E isso já responde para nós, da onde vem o sofrimento? O sofrimento vem por causa do pecado de Adão. Todos nós somos pecadores, o sofrimento faz parte dessa vida, diante dessa realidade. Mas acima de tudo, Deus está sobre tudo, e Ele é soberano, e Ele está reinando, e Ele, nos seus eternos decretos, tem propósitos nos nossos sofrimentos, ainda que não entendamos. Deus está envolvido no sofrimento humano, diante da sua soberania. E, contudo, portanto, também somos responsáveis. Mas, como vimos, também nós somos responsáveis e sofremos por nossas opções, por opções erradas, por precipitações, por escolhas mal feitas. Nós sofremos. E sofremos por causa de outras pessoas. A questão da vitimação, a vitimação real. Pessoas nos fazem mal, observamos aqui no texto. E diante de tudo isso, primeiramente, então, nós precisamos aprender a chegar diante de Deus e expressar o nosso sofrimento. Expressar com sinceridade. Olhe as palavras de Davi: até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Isso aqui, ele está diante de Deus, diante da face de Deus. Por isso é palavra de Deus. Por isso não é só também as expressões de Davi diante do Senhor, mas agora é a própria palavra de Deus. Deus toma as palavras de Davi, na verdade Ele inspirou essas palavras, e elas se tornam palavras de Deus para a nossa vida. Ou seja, nós podemos expressar as nossas dores diante do Senhor. Eu posso dizer: está doendo. Eu posso dizer: não tem sido fácil. Eu posso dizer: estou gemendo. Eu posso dizer: Senhor, até quando? Mas preste bastante atenção no aspecto. Não pode ser, por outro lado, meu amado irmão, minha amada irmã, não pode ser uma expressão de amargura brigando com o nada, com o caos, palavras soltas, perdidas. Eu tenho que me dirigir justamente a Deus. Eu tenho que me expressar diante do Senhor, porque eu respondo diante de Deus. Eu respondo diante de Deus, eu tenho que responder diante dele. E o fato de eu dizer não é uma catarse totalmente desgovernada, não é, como já disse, para o nada, não é? Também não é apenas um ficar lambendo as feridas, mas por outro lado não é negar a dor. As pessoas que negam a dor, elas entram num processo de esse estoicismo, né? De dizer: não, eu não estou sofrendo, está tudo bem, né?
Então as mulheres têm mais facilidade de expressar sentimentos, nós homens temos mais dificuldades. Mas não importa se eu sou homem ou mulher, eu preciso biblicamente aprender a expressar meus sentimentos. Muitas enfermidades nós trazemos para a nossa alma, para o nosso ser, por calarmos a nossa dor, por negarmos a nossa dor. Então veja bem, meu prezado irmão e irmã, a palavra nos orienta a expressar, a colocar, a trazer diante de Deus e dizer: Senhor, está doendo, está difícil, eu não entendo. Até quando, Senhor? Até quando? Então, expresse a sua dor diante de Deus. Não negue, mas também não fique só lambendo as feridas, focado no problema ali. Volte-se para Deus e diga para o Deus que te ama, para o Deus que é bom, para o Deus que é o nosso Pai. Diga para Ele o que está acontecendo na sua alma. Eu me lembro de uma pessoa que eu fui visitar no hospital, muito enferma, e num estado então que a psique afetava o seu ser, e o problema dele principal era um problema psicossomático, porque tal era a sua situação psicossomática, né, a psique afetando físicos, que os remédios não faziam efeito. Há estudos sérios hoje sobre essa questão, quando as dores da alma, e as pessoas negam essa dor, e elas vão ali remoendo aquilo e vão sofrendo, e ao ponto às vezes de um tratamento não ter efeito. No caso dessa pessoa foi impressionante, um processo dos médicos atendendo e de nós acompanhando, e a pessoa entrar num processo de quebrantamento, de contrição, de confissão, e de rasgar o coração diante de Deus, limpar a sua alma. Me lembro outra pessoa que eu acompanhei da mesma situação, tentando trabalhar uma série de questões na sua vida, estava com obesidade mórbida e não havia tratamento que respondia. E a pessoa tinha dores na alma, dores caladas desde a adolescência, e pudemos então trazer essa questão no aconselhamento, e essa pessoa então teve um quebrantamento também muito grande, havia dores tremendas na sua alma, um processo de relacionamento complicado com a sua mãe, que houve ali desencontros, marcou a sua alma, e a moça, adolescente na igreja, então eu não posso, eu tenho que me calar, eu não posso dizer que está doendo. E com esse tipo de cristianismo, ela negou por anos essa dor. Já era casada, realmente com obesidade mórbida, uma situação complicada, mas o Senhor a visitou, ela se quebrantou e ela confessou diante de Deus toda essa dor, exprimiu diante do Senhor suas feridas e experimentou a graça de Deus. E o tratamento teve resposta e ela realmente foi curada e teve assim vitórias tremendas na sua vida em relação a todo o propósito que ela tinha, e diante dessa cura que Deus trouxe à sua vida. Então, até quando, Senhor, poder chegar diante de Deus, poder chegar diante do Senhor e exprimir as nossas lágrimas? Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu quero falar também na perspectiva, como disse, de você pensando em si mesmo, pensando na sua família. Quais são as pessoas da sua família que estão chorando, que precisam de um ombro, precisam de compreensão, precisam de tolerância, precisam de carinho, não é? Então, assim, ou um amigo de trabalho, alguém que você conhece nesse mês amarelo, olhe para as pessoas que estão do seu lado, tenha sensibilidade e seja você ouvidos prontos, para que, como instrumento de Deus, essas pessoas possam exprimir suas dores, ter alguém que se importa, que ouve, que dá o ombro, que estende a mão, que estende o silêncio, a paciência, o carinho. Queridos, nós estamos neste mundo, cada um preocupado apenas consigo mesmo, e nós precisamos nos voltar também para os outros, ensinando essa questão e dando a oportunidade das pessoas saberem que há um Deus vivo e que nós podemos colocar diante dele as nossas dores, nossas aflições, nossas angústias, em nome de Jesus. Mas o texto continua também, e quando há alguém
E quando alguém me machucando, muito especificamente, quando alguém que me machucou, que me feriu, né? Eu estava ouvindo uma reportagem, justamente nesse mês amarelo, de uma senhora, muito forte a entrevista, porque ela foi agredida pelo próprio pai, na sua início da adolescência, agredida pelo próprio pai sexualmente, e ela contando como a sua alma por anos ficou ferida. Então, nós precisamos, queridos, entender que quando alguém nos fere, nós somos vítimas. Será que as Escrituras admitem isso? Admitem. Davi está dizendo para o Senhor aqui: até quando, Senhor, estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Pessoas que se erguem contra nós, que nos ferem, que nos machucam. Essa questão da vitimação, a vítima real, nós temos uma perspectiva bíblica, né, de não ficar ajudando ninguém a lamber suas feridas, mas não negamos a questão da dor de pessoas que foram feridas por outrem. Então, nessa dimensão, o que deve ser feito? A mesma coisa, confessar a dor para alguém maduro, acima de tudo para Deus, dizer: Senhor, isso me feriu profundamente. Há pessoas que nem têm uma dor e têm dificuldade de trazer essa dor para o nível mais consciente e tratar isso, né? Então, se você está me ouvindo e tem alguma ferida na sua alma que foi causada por outra pessoa, saiba que Deus te ama, saiba que o Senhor aceita a sua confissão, a sua exposição dessa dor, o externar dessa dor diante de Deus. E nós, como crentes, queridos, caminhando nesse processo de maturidade, devemos amar profundamente as pessoas que foram vítimas, amar profundamente as pessoas que têm sido vítimas de agressão, de violência, de abandono. Devemos ser uma igreja que ama, que tem sensibilidade, para trazer essas pessoas à presença de Deus. Não apenas só reconhecer a dor, porque essas pessoas não devem negar suas dores. Elas precisam exprimir essa dor, elas precisam encontrar um ambiente para exprimir essa dor. E nós precisamos ser esse apoio em nome de Jesus, mais uma vez eu digo. E aí, nesse caso, ajudar a pessoa a, então, assumir diante de Deus a graça e a misericórdia do Senhor, o que nos leva então para o nosso último ponto, não é? Para a nossa última lição aqui nesta reflexão, quando Davi, ele se volta para o Senhor com confissões de fé. O que fazer diante da dor? Então, já vimos que nós devemos aprender a trazer e expressar diante do Senhor com toda a sinceridade a dor. Quando há alguém que nos fere, que tem marcas profundas, também trazer a Deus, ajudar outros que foram feridos a trazerem suas dores à presença de Deus. Mas é preciso olhar para Deus, é preciso não ficar olhando só para os problemas. Ainda nessa liberdade de confessar ao Senhor a dor, de clamar, de dizer: Senhor, até quando? Mas nós precisamos não inclinarmos apenas para o problema, não ficarmos presos apenas no problema. Precisamos aprender a fazer confissões de fé. Precisamos aprender a fazer confissões de fé. Olha como Davi faz confissões de fé. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor por quanto me tem feito muito bem. Deus é bom, a graça dele permanece para sempre. Então, meu querido, se a sua alma está ferida, sofrida, se você está gemendo diante da pandemia, diante das perdas, diante da dor real, não esconda isso, coloque diante do Senhor.
mas traga também as suas confissões de fé. Sabe por quê? Porque nós respondemos diante dos problemas. Se você tem alguma questão de abandono, alguém que te feriu, que te agrediu, você deve procurar essa pessoa, deve procurar ajuda, e depender da situação, claro, se você não tem uma situação que pode se tornar pior ainda de violência. Mas há um aspecto aqui, meu querido irmão, minha querida irmã, você precisa abraçar a graça, você precisa abraçar a graça para experimentar a cura, perdoar quem você precisa perdoar, perdoe o seu passado, mas não faça isso assumindo como se você fosse culpado se você foi ferido. Davi está dizendo, há inimigos me ferindo, e eles são responsáveis por isso, mas da sua parte perdoe, peça ao Senhor que quebre as cadeias, as correntes da prisão que aprisionam sua alma, para que você, nesse mês amarelo, ou que mês qualquer que seja, que venha perturbação, que venha noite escura na sua alma, você lembrar que perdoou o seu passado, que você já perdoou o seu passado, que você abraçou a graça, fazendo confissões de fé, no tocante a mim, confio na tua graça. Abraçar a graça que nos capacita a perdoar, graça que nos capacita a olhar para o passado e talvez até lembrar dos problemas que tivemos, mas por causa da graça e do perdão que oferecemos, esta lembrança não vai mais nos ferir, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, disse Paulo. Esse esquecer não é que eu consigo apagar tudo da minha mente, não, é a questão de que as coisas do passado não me ferem mais, não me atrapalham a crescer, não me atrapalham mais a ser cristão, a servir. Se você tem alguma coisa do passado, Steve Byers escreveu o livro, né? Coloque o seu passado no devido lugar. Coloque o seu passado no devido lugar. Suas dores traga ao altar do Senhor, chore, clame, mas faça confissão de fé, abrace a graça. Seja em qual nível que a sua alma está sofrendo, tem tido dores, tem tido clamores, gemidos, abrace a graça, olhe para Cristo, a graça de Deus em Cristo. A graça de Deus se manifesta em Jesus, é a graça do perdão, a graça do sacrifício de Cristo, que nos capacita a amar, perdoar, viver, servir, louvar ao Senhor. Por isso ele vai dizer, não é? Regozije-se o meu coração na tua salvação. Em meio aos seus gemidos, dores e lágrimas, lembre-se da salvação em Cristo, do perdão de Deus em Cristo, da graça de Deus em Cristo, para você celebrar a vida e não a morte. E se você que está me ouvindo ainda não entregou a sua vida a Jesus, se Jesus é apenas religião ou qualquer coisa parecida, que Ele mude isso na sua mente. Jesus é nossa salvação, nosso Salvador. Ele é uma pessoa que nos ama, que veio aqui, que vive, que ressuscitou, que ama você, querido, que ama o seu coração. Regozije-se o meu coração na tua salvação. E ainda dentro desse ponto de fazer confissões, ele ainda diz, cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. No meio de todas as tribulações, de angústias da alma, de conflitos da vida, Deus continua sendo bom. Deus continua sendo bom, a sua graça continua sobre nós, a bondade dele continua nos alcançando, sua misericórdia em Jesus, pelo poder do Espírito Santo, aplicando a graça dele na nossa vida. Que o Senhor renove suas forças, renove sua fé, renove sua vida em nome de Jesus. Quais são as aplicações e implicações? De certa forma já falamos, mas permita-me reforçar aqui então aplicações do texto para a nossa vida. Como disse, não negue a dor. Você vai trazer muitas doenças para a sua vida tentando ser um cristão maduro e dizendo está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. Não faça isso. É melhor você aprender a exprimir suas dores diante do Senhor. Mas não fique só lambendo as feridas, não faça isso como um ato de apenas olhar para os problemas, né? Derrame suas lágrimas, exprima tudo isso diante do Senhor,
ajude quem está sofrendo a exprimir suas dores diante de Deus, mas não fique só olhando para os problemas. Aprenda a olhar para o Senhor, olhar para a graça de Deus. E se em algum momento da sua vida alguém te feriu, perdoe, peça ajuda. Eu estou à sua disposição como pastor, tem várias pessoas que podem ajudar, nós queremos te ajudar, mas não deixe o passado destruir o seu presente, não deixe o seu passado destruir o seu presente. Eu estava me lembrando de uma senhora que também acompanhei, que o pai também agrediu sexualmente na infância e que o casamento estava acabando porque ela não tinha vida íntima com o esposo por causa desses traumas. Já tinha filhos, mas não tinha alegria da vida sexual, uma vida totalmente travada, ferida, sofrida. E para você ter a ideia do quanto coisas do passado não resolvidas, feridas que outros trouxeram sobre nós, que se tornaram inimigos nossos de alguma forma, e que Deus não assusta, não tem a menor dificuldade, Ele é Deus bom, maravilhoso, para ouvir que pessoas nos feriram. E você deve dizer por isso diante do Senhor, e a depender, até confrontar a pessoa, mas você pode perdoar. O Senhor te capacita a perdoar. A maneira que o crente responde é sem se punir, sem assumir que o erro foi seu, sem assumir que a culpa foi sua, mas perdoe com a graça de Deus na sua vida. E não deixe de crescer nesse aspecto de fazer confissões de fé. Faça confissões de fé diante da pandemia. Eu creio na bondade, na graça de Deus. Abrace a graça para enfrentar a pandemia, o medo, o pavor, o pânico, a angústia, os gemidos da alma. Faça confissões de fé, como Davi: no tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor porquanto me tem feito muito bem. Não tire dos seus lábios o louvor, a gratidão, a celebração ao nosso Deus. Não deixe a pandemia tirar a sua fé, não deixe a pandemia murchar, secar sua vida com Deus. Faça confissões de fé em nome de Jesus nesses dias. Declare: eu te amo, Senhor, eu abraço a tua graça, eu celebro a tua salvação, eu vou cantar louvores ao teu nome, porque o Senhor continua sentado no trono, reinando, governando, e nada vai sair do controle do meu Deus, em nome de Jesus. O Senhor te abençoe. Tenha uma semana maravilhosa, tenha uma semana cheia de fé. Faça declarações de fé na sua vida, no seu momento devocional com Deus, no seu momento devocional com a família. Faça, venha para a igreja louvar o Senhor. Se você pode, venha participar dos cultos presenciais, se você pode. Ou se você vai continuar reunindo aí sua família em casa, para que vocês possam celebrar o Senhor. Bendito seja o Senhor, que é a nossa salvação, que em Jesus nos tem dado graça, e continua Ele sendo bom, continua sendo muito bom. Vamos orar? Vamos orar ao Senhor. Obrigado, Senhor, porque não precisamos diante de Ti esconder nossas dores. Obrigado também, Senhor, porque não precisamos ficar também só lambendo as feridas, sem norte, sem rumo, sem perspectiva. Obrigado porque diante de Ti podemos exprimir nossas dores, gemidos, confessar para o Senhor quando inimigos querem nos destruir, ou questões do passado que pessoas se fizeram inimigas nossas e nos feriram. Bênção poder trazer tudo isso diante de um Pai que é maravilhoso, que é bom, que é Deus, que nos perdoa e que nos estende Tua graça. O Senhor, ajuda-nos a fazermos confissões de fé mesmo diante do sofrimento, da perplexidade, desses dias da pandemia em que o nosso coração tantas vezes está desnorteado. Ajuda-nos a fazer confissões de fé, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Pai.
Ó Deus, ajuda-nos a confiar na Tua graça, a nos alegrarmos na Tua salvação e a entoarmos cânticos de louvores ao Teu nome, Senhor. Fortalece nossa fé, fortalece nossa vida no Teu altar. Restaura a alegria de viver na Tua presença, Pai. Ainda que diante dessa realidade tão dura que estamos vivendo, mas o Senhor continua sendo Deus, Jesus continua sendo nosso Salvador, que já venceu a morte, que ressuscitou de entre os mortos. Aleluias. Abençoa, Pai, cada irmã, visita o coração, visita o ser mais profundo, tira toda a escuridão da alma, Senhor, tira toda a escuridão da alma, em nome de Jesus, amém, amém. Recebamos a graça, queridos, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso amado e eterno Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos vós, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra agora e para sempre. Amém.